Então, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui, certo, ao nosso terceiro dia com a nossa segunda palestra. Dessa vez nós temos o Laerte Barreto. Ele é cirurgião dentista, especialista em endodontia, especialista também em gestão em saúde e em saúde da família. Ele é mestre em saúde coletiva pela UFES e doutor em biotecnologia pela UFES, além de ser professor da UNEF e da UFES também. O tema que ele irá abordar com a gente hoje, nessa manhã, será medicação intracanal no dia a dia na clínica de endodontia. Então, para todos os profissionais e estudantes da área de odontologia que estejam no momento assistindo, é de grande valia ter esse conteúdo. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Vamos lá. Então, hoje em dia, a gente tem uma dúvida muito grande com relação ao uso de medicação intracanal. Por quê? Porque cada vez que passa, nós podemos observar no dia a dia do consultório odontológico, cada vez mais a endodontia sendo feita em sessão única. Então, por que isso tem acontecido? Normalmente, os instrumentos que nós utilizamos no dia a dia do consultório odontológico são instrumentos rotatórios que proporcionam a execução do tratamento de uma forma adequada e num tempo muito menor, e com isso o tratamento acaba sendo feito num tempo mais curto do que era antigamente. Então, tradicionalmente, quando a gente utiliza limas manuais, na técnica tradicional, que era feito bastante anos atrás, a técnica que normalmente a gente ensina para os estudantes de graduação quando eles estão começando a aprender sobre o assunto, a gente faz a instrumentação, faz o acesso até medicação intracanal, depois a gente remove a medicação intracanal e obtura, no caso do tratamento endodôntico. Mas só que a gente sabe também que a gente pode, em alguns casos, fazer sessão única. Então, existem estudos que mostram, a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente, que as duas formas são eficazes, as duas formas são eficientes. Existem estudos que acabam justificando o uso das duas formas, da endodontia em múltiplas sessões e da endodontia em sessões únicas. E a gente vai refletir um pouquinho sobre quando é que eu devo utilizar uma, quando eu devo utilizar outra. Então, a medicação intracanal nada mais é do que uma substância medicamentosa introduzida no interior da cavidade pulpar entre as sessões necessárias à conclusão do tratamento endodôntico. Então, eu pego o meu dente, o paciente chega no consultório com o dente com uma cárie, se ele está com essa necessidade de fazer esse tratamento endodôntico, porque essa cárie, ela já alcançou a parte mais interna do dente, que é a polpa, né? Que é aquela parte onde passam os nervos e os vasos, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é remover essa cárie. Muitas vezes, removendo essa cárie, nós já conseguimos o acesso ao conduto, e aí nós vamos iniciar a nossa instrumentação e vamos colocar, em alguns casos, como eu estou falando para vocês, uma medicação intracanal. Normalmente, depois dessa instrumentação, tem algumas situações que você não consegue instrumentar o dente por completo numa sessão e você coloca determinadas medicações, que a gente vai falar mais na frente, e outros tipos de medicações que são utilizadas quando você consegue concluir essa instrumentação, esse preparo biomecânico que nós chamamos. E a gente vai detalhar isso um pouquinho mais na frente. Então, nós observamos aqui nessas imagens, o slide passou, eu estou vendo pelo notebook, eu consegui aqui, pelo celular, parece que ainda não. Vocês estão conseguindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá funcionando normalmente aqui. Pode continuar. Pronto. Passou o slide está passando? O slide aqui está no promover eliminação e impedir proliferação. Isso Isso, mesmo? isso. Isso mesmo. Ótimo. É porque no meu celular ainda ficou no anterior, fiquei com medo de ter travado. Pronto. Então, o que é que acontece? Nós observamos, num dente normal, que a variação anatômica dos condutos radiculares, ela é bastante variada. E nós não conseguimos alcançar todas essas variações com o nosso instrumento endodôntico. Então, como assim? Para fazer o tratamento endodôntico, vocês sabem que a gente precisa utilizar instrumentos endodônticos que eles vão modelar o conduto e remover conteúdo necrótico contaminado também. Só que a gente trabalha no canal principal. Existem canais colaterais, existem canais acessórios, existem istmos nessas unidades dentárias que muitas vezes permanecem algumas bactérias ali
E para isso, para evitar que isso aconteça, a gente pode lançar a mão do uso da substância irrigadora, da substância química auxiliar e também da medicação intracanal. Porque tem alguns estudos que mostram que mesmo você utilizando a solução irrigadora auxiliar, você ainda tem a permanência de algumas bactérias. E aí a medicação intracanal teria uma ação mais duradoura, porque a irrigação a gente faz ali naquele momento ali da consulta clínica, naquele momento que o paciente está com a gente ali no consultório. A medicação intracanal, depois que a gente termina esse processo, a gente coloca a medicação intracanal no dente do paciente e ele vai para casa, normalmente retorna 7 dias, 15 dias depois. Então ela vai ter um tempo de ação maior do que a irrigação, que normalmente a irrigação vai durar uns 40 minutos, 50 minutos, que é o tempo da consulta clínica. Então, se a gente vai fazer um dente em seção única e não vai utilizar medicação intracanal, nós temos que prestar atenção também nessa necessidade de deixar a substância química auxiliar agir, porque não adianta nada o nosso dente, ele está todo preparado, bonito ali, mecanicamente, a radiografia está com a obturação perfeita, e eu não obedeci essa etapa, então provavelmente a imagem vai estar bonita, mas ele vai estar com bactéria ali, e isso vai interferir no sucesso do meu tratamento. Então a gente tem que ficar sempre pensando nessas situações também. E aqui mais uma imagem mostrando para vocês, essa imagem do artigo de professora Joana Dourado, uma colega de trabalho, que cedeu, ela publicou um artigo e essa imagem de lá é uma imagem muito bonita, em que a gente pode observar essa parte escura, a quantidade de ramificações que um conduto pode ter e a variedade de anatômica. Então, como vocês percebem, não existe um padrão exato. A gente sabe, a gente estuda no nosso dia a dia na clínica que, por exemplo, que dentes unirradiculares são de canino a canino, superiores e inferiores, que os pré-molares superiores eles têm 2 condutos, que os molares eles podem ter de 3 a 4 condutos, mas isso daí é como se fosse uma média. Mas no dia a dia a gente percebe que existe uma variação anatômica muito grande. Então, nada impede de você chegar na clínica e você ter um incisivo, que normalmente é um dente unirradicular, de apresentar um incisivo com 2 condutos. Pode acontecer? Pode. Ou um canal principal com canais colaterais, istmos, isso daí sempre acontece. E a gente tem que pensar, como eu falei para vocês inicialmente, que todas essas regiões, elas precisam ser alcançadas por uma substância química que destrua as bactérias que estão no nosso dente. Porque essas bactérias, normalmente, elas estão alojadas nessas áreas onde não foram alcançadas pelas limas nem pela substância irrigadora, e, como eu falei também, um medicamento, nesse caso, teria maiores chances de atingir essas regiões. Aí aqui a gente tem uma imagem do livro de Siqueira, mostrando um istmo, uma variação anatômica e a presença de bactérias nessas regiões onde a lima, onde o nosso instrumento não alcança. Então, a gente tem que sempre estar atento que nós estamos lidando com a maioria dos casos que chegam para a gente de endodontia, a não ser que seja um dente traumatizado, um dente com a polpa bio, mas a grande maioria dos casos que chegam no dia a dia nos nossos consultórios são dentes necro, e a gente está lidando com bactérias, e se a gente não tiver um cuidado adequado no manejo dessas bactérias, o nosso tratamento ele não vai ter sucesso. Então, quando e por que nós vamos utilizar medicação intracanal nessas unidades dentárias? Então, falta de treinamento adequado para realizar o tratamento em uma única sessão. Isso é o que acontece na graduação. Como exemplo, a gente pode dar na nossa clínica o primeiro contato do aluno com uma unidade dentária, até no manequim mesmo, ou no paciente, primeiro contato com o paciente, muitas vezes esse aluno, ele aprende a técnica manual na graduação e ele ainda não tem destreza suficiente para fazer esse tratamento em um tempo hábil, menor, de uma forma que esse tratamento pudesse ser feito numa sessão única. Então, normalmente, nas faculdades onde eu ensino, a gente padroniza a gente fazer pelo menos 2 sessões. A primeira sessão de acesso à medicação intracanal e a segunda sessão, remoção da medicação intracanal e obturação. E, em alguns casos, é necessário você fazer até mais de uma sessão, de uma troca de medicação, de 2 sessões. Como, por exemplo, você fez o seu tratamento ali, fez a primeira sessão, conseguiu colocar a medicação completa, quando o paciente retorna, você ainda está tendo drenagem de secreção purulenta, drenagem de exudato.
Nesse caso, nosso grupo de professores recomenda, porque existem várias linhas na literatura, e como eu falei para vocês, todas as linhas embasadas cientificamente, elas não existe isso de errado ou de certo, todas têm uma justificativa na ciência para ser feita dessa forma. Então, nossa escolha, em caso de dente com exudato, é a gente fazer mais uma sessão de medicação intracanal até que esse exudato, essa secreção purulenta que saia do dente, que ela termine e a gente possa obturar. Então, existem algumas situações em que a gente também vai precisar de mais de uma. Por exemplo, o estudante, ele chega na primeira sessão e ele não consegue concluir o preparo biomecânico. Ele só chegou até a confecção do batente, ou até antes. Então, a gente não vai poder fazer sessão única e a gente vai colocar uma medicação intracanal adequada para aquela etapa ali onde ele parou, para que não tenha, para que ocorra tudo de uma forma tranquila, tanto para o estudante como para o paciente. Outra questão é a questão da dificuldade anatômica e com relação ao acesso. Muitas vezes, de acordo com a diversa variedade anatômica, como a gente já falou um pouquinho antes, você pode ter, isso pode fazer com que você gaste tempo também e que tenha necessidade de você fazer esse tratamento em 2 sessões. A gente sabe que cada vez mais a gente tem encontrado, principalmente em pessoas mais idosas, com o passar dos anos, a gente tem uma chance maior de chegar no consultório pacientes com dentes com câmara pulpar calcificada. Isso vai depender muito do estresse também que essa unidade dentária sofreu ao longo dos anos, e isso gera uma dificuldade maior na execução tanto do acesso como da instrumentação. Casos de acidentes também, o estudante está na graduação lá, fazendo seu primeiro tratamento endodôntico, aí em algum momento lá ele chega, professor, fraturei uma lima. Professor, aconteceu um problema aqui, desviei o conduto. Então, nesses casos, a gente prefere, a depender de quanto tempo ele já esteja ali, às vezes não dá para corrigir aquilo naquele exato momento. Então, você para onde está ali, coloca uma medicação intracanal e o paciente retorna na próxima sessão para a gente resolver aquela situação. Tem também essa questão de estado geral e psicológico do paciente estar desfavorável. Como assim? É bastante comum um paciente que chega para fazer um canal, muitas vezes ele chega com medo, ele nunca fez um canal na vida, mas alguém falou para ele que aquilo dali incomoda muito, que dói muito, e ele chega muitas vezes apavorado. E tem dentistas tem dentistas não, tem pacientes que não têm medo apenas de tratamento endodôntico, mas do consultório odontológico como um todo, né? Isso, infelizmente, acontece. E a gente vai respeitar, na verdade, esse estado psicológico do paciente, a gente vai conversar com ele, é interessante que primeiro a gente explique para ele tudo que vai ser feito, e se a gente vê que o paciente ele está muito tenso ali e que ele não está confortável, o ideal é que a gente pare, medique e que retorne o tratamento numa segunda sessão, porque a gente precisa também pensar nessas situações. Dor à percussão ou palpação. Em caso de sintomatologia dolorosa, como dor à percussão ou palpação, nós também indicamos o uso de medicação intracanal. A presença do exudato persistente, eu já falei com vocês, você colocou, o paciente chegou, na hora que você vai fazer o preparo biomecânico, começa a drenar por secreção purulenta. Então, nesse caso, a gente não faz o tratamento em sessão única. O ideal é que você coloque uma medicação intracanal. A gente sabe que existem algumas linhas que recomendam, mas a linha que eu e que o grupo de professores que eu trabalho segue, a gente prefere, nesses casos, colocar uma medicação intracanal, porque a gente acredita que, dessa forma, nós teremos um conforto maior para o paciente e uma maior chance de sucesso no tratamento também. Em caso de risogênese incompleta, um paciente jovem que chega para fazer um tratamento endodôntico, ele está com a formação do ápice, ele ainda não foi concluída, o ápice está um pouquinho aberto, então a gente vai fazer essas trocas de medicação, colocar a medicação intracanal nesses casos. Ausência de tempo suficiente para obturação. Cai naquela questão da habilidade, da intercorrência que no consultório durante o tratamento, teve muita dificuldade no acesso, então demorou muito tempo para fazer o preparo biomecânico e não deu tempo suficiente ali na consulta para você terminar a obturação, você coloca a medicação intracanal e o paciente retorna em outro momento também. E também tem a questão da fadiga do operador. Endodontia é uma especialidade que é muito interessante que o profissional ele esteja tranquilo, é uma especialidade que, na minha opinião, você tem que ser extremamente organizado, de certa forma,
eu acredito até que um pouquinho metódico, você tem que seguir protocolos, fazer tudo da forma correta, ter um instrumental adequado. Se você já chega no final do dia, muitas vezes está no consultório odontológico, já está cansado de ter trabalhado o dia todo, chega uma urgência, você vai remover a dor, atender aquele paciente, você vai remover a dor, você vai fazer um procedimento para que esse paciente ele fique tranquilo, mas tem casos que é melhor você postergar o final do tratamento para uma outra sessão e fazer uma coisa um pouco mais tranquila, bem feita, com a cabeça mais despreocupada, do que numa situação de cansaço você acabar tentando fazer esse tratamento de uma forma, muitas vezes, que não fique muito legal. Então, a gente tem essa opção também de postergar o atendimento, a conclusão do tratamento endodôntico em mais de uma sessão, sem provocar prejuízo nenhum para o paciente. Então, como eu estou falando aqui para vocês, existem algumas situações. Outra situação que a gente vai utilizar também medicação intracanal, para eliminar micro-organismos que sobreviveram ao preparo químico-mecânico. A literatura mostra, como eu falei um pouquinho para vocês também no início, que mesmo após você fazer todo o preparo biomecânico, devido àquelas variações anatômicas que a gente mostrou as imagens no início, podem persistir algumas bactérias ali, mesmo você tendo utilizado a solução irrigadora de forma correta. Ação antimicrobiana, e ela vai ser capaz de destruir quaisquer micro-organismos remanescentes ali na unidade dentária, o que seria também um benefício para o paciente nesse caso. Porque nós vamos utilizar substâncias que potencializam a eliminação desses micro-organismos, e se você tem micro-organismos ali que eles estão provocando prejuízo para aquela unidade dentária, para aquela região perirradicular, a partir do momento que você remove esses micro-organismos e seus produtos, você dá condição para que o seu organismo ele consiga fazer o reparo desses tecidos. Então, e com isso a gente tem o sucesso do tratamento. Então, é uma indicação do uso das medicações. Dessa mesma forma, ela vai impedir a proliferação desses micro-organismos. Uma medicação intracanal, ela também pode atuar como uma barreira físico-química contra a infecção ou contra a reinfecção. Como assim? Você foi para a consulta odontológica, consulta com o endodontista, fez o tratamento endodôntico ali até o término do preparo biomecânico, colocou a medicação intracanal. A gente sabe que a gente ainda não vai fazer a restauração definitiva nesse momento. Nós vamos colocar um provisório. Essa substância ela tem uma ação química, que ela vai estar agindo ali durante aquele momento, mas também esse selamento, caso você tenha alguma microinfiltração, como ele vai, se ele tiver preenchido corretamente, por exemplo, o hidróxido de cálcio preenchido corretamente no interior de todo o conduto, ele também vai agir como uma barreira para bactérias que venham da saliva ali, que possam infiltrar essa restauração que esteja inadequada. Também ela vai contribuir com a redução da inflamação perirradicular a partir do momento em que você elimina micro-organismos que estão dentro do interior do conduto, controlar exudatos persistentes também como consequência disso, neutralizar produtos tóxicos, controlar a reabsorção dentária e externa inflamatória. Nós sabemos que existe uma situação em que os dentes têm essa condição chamada reabsorção dentária externa inflamatória, em que você pode observar reabsorções mesmo na superfície externa dos dentes, isso é observado através de radiografia, através de tomografia. Em grande parte desses casos, você tem, visualmente, parece que não tem comunicação nos casos iniciais, nos casos menores, pode ser que não tenha comunicação ainda com a câmara pulpar, mas o ideal nesse caso é pedir uma tomo, porque essa comunicação pode ocorrer via túbulos dentinários. Então, é interessante porque se a gente tiver comunicação com a câmara pulpar, nesses casos da reabsorção inflamatória externa, você vai fazer uso de hidróxido de cálcio da medicação intracanal para controlar essa situação aí, e que é o tratamento indicado. E também para estimular a reparação por tecido mineralizado, como, por exemplo, no caso de um dente que sofreu um trauma, no caso de um dente que digamos que o aluno ele faça uma perfuração, faça um desvio. Então, essa medicação ela vai estar sendo utilizada dali, nessa área, para fazer esse tipo de ação. E quais são as principais medicações que nós temos utilizado na nossa prática cotidiana?
Nós sabemos que existe uma variedade enorme de medicações, existem marcas comerciais diversas, e eu vou listar algumas aqui, que são as mais simples, a que nós usamos mais corriqueiramente. Aqui só algumas imagens, nós temos hidróxido de cálcio em algumas apresentações. O hidróxido de cálcio é uma substância que ela pode ser utilizada na forma de pó ou já a pasta já pronta também. Nessa forma de pó, você coloca geralmente um veículo aquoso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E normalmente o hidróxido de cálcio ele é utilizado quando você já concluiu o preparo biomecânico. E nós temos outras substâncias, como paramonoclorofenol canforado, triclesol formalina, otosporin, que têm as suas indicações também, e que geralmente são utilizados quando você não teve o preparo biomecânico completo. O hidróxido de cálcio, que é na minha opinião, é a principal medicação intracanal que nós temos, ela é utilizada há muitos anos. Na verdade, é uma das medicações mais antigas, eu acho que é a medicação mais antiga que existe. Ela é barata, é de amplo acesso e é bastante efetiva. Então, ela é uma medicação amplamente estudada, de eficácia científica comprovada, utilizada como curativo intracanal, com ação bactericida e bacteriostática de amplo espectro, inclusive contra bactérias anaeróbicas também. Então, nós temos aqui uma imagem de uma das diversas marcas comerciais que nós temos de hidróxido de cálcio PA. O hidróxido de cálcio PA é hidróxido de cálcio na forma de pó. É um pó branco, alcalino, ele tem um pH elevado, pH básico, isso confere a ele todas essas propriedades. Ele é pouco solúvel em água e pode ser usado tanto isoladamente ou associado a outras substâncias também. Ele tem atividade microbiana e estimula essa formação da barreira mineralizada. Dentre as atividades, as principais atividades do hidróxido de cálcio, nós temos a atividade higroscópica, antirreabsortiva, antimicrobiana e indução de tecido mineralizado. A higroscópica, no caso, seria o dente que ele chega com exudato, você coloca a medicação com hidróxido de cálcio, você consegue reverter essa situação. Barreira física, nós já falamos aqui um pouquinho também, e também a questão da barreira química, a substância química que ela vai ajudar na indução do reparo. Esse hidróxido de cálcio, ele para ser utilizado no dente, existem algumas substâncias que nós chamamos de veículos. Seria o quê? O que é que seriam esses veículos? A forma que seria misturado esse hidróxido de cálcio para ser introduzido no dente. Então, nós sabemos, no dia a dia da clínica odontológica, nós temos muito uso do hidróxido de cálcio PA, que como é que você vai colocar esse hidróxido de cálcio PA como medicação intracanal? Geralmente se faz uma pasta com soro ou com até mesmo com anestésico e é introduzido no interior do dente. Nesse caso, o veículo vai ser o soro ou anestésico, que é a substância que a gente misturou com aquele pó ali para colocar dentro da unidade, dentro do dente. Existem também veículos que são viscosos e veículos que são oleosos, que podem ser misturados ao hidróxido de cálcio. Com relação aos veículos aquosos, como eu já falei para vocês, os mais conhecidos são água destilada, soluções anestésicas e o soro fisiológico. Nós utilizamos isso. A gente pega uma placa de vidro, coloca uma quantidade desse pó e a gente mistura esse pó com um desses líquidos, que pode ser qualquer um desses três que estão citados aqui. E o ideal é que fique uma pasta numa consistência como se fosse uma pasta de dente. E a partir nessa consistência, você já pode introduzir dentro do conduto. Nós temos também veículos viscosos, como polietileno glicol, a glicerina e propileno glicol, que normalmente esses veículos viscosos eles são misturados com hidróxido de cálcio. E um exemplo são a pasta Calen, que nós utilizamos também, que ela já vem prontinha no tubete, é fácil de aplicar, e que ela o hidróxido, nada mais é do que o hidróxido de cálcio num veículo viscoso. Existe alguma diferença de quando preferir um veículo aquoso, quando preferir um veículo viscoso? O veículo aquoso, quais são as características dele? Quando você mistura hidróxido de cálcio num veículo aquoso, que é no caso aquele que a gente falou, água destilada, o soro, o anestésico, a dissociação desses íons hidroxila do hidróxido de cálcio, ela vai ser mais rápida. Com isso, você vai ter uma difusão maior, uma rápida diluição e esses íons eles vão agir de uma forma mais rápida no micro-organismo. Por outro lado, a duração dessa medicação
ela vai ser mais lenta, ela vai ter uma duração menor, desculpe falando. Como assim? Então, quando é que a gente vai utilizar essa medicação? De preferência, quando o paciente ele tiver um retorno mais próximo da última data no consultório. Então, se o paciente ele não vai demorar muito para retornar, você pode até estar utilizando uma pasta de hidróxido de cálcio no veículo aquoso. Se a gente tem um paciente que ele vai ficar mais dias fora, que ele não vai retornar tão cedo para o consultório, o ideal é que você coloque no veículo viscoso, porque essa liberação dessa substância ela vai ser mais lenta quando misturada no veículo viscoso. E aqui nós temos, com relação ao veículo aquoso, maior difusão, redução de exudato, nós normalmente utilizamos veículo aquoso. Você precisa, em casos que você precisa fazer várias trocas, e você tem uma certa dificuldade de preenchimento dessa substância, porque você tem uma pasta da consistência de um creme dental e você tem uma cavidade, como se fosse um túbulo cônico, que é o canal dentinário para você preencher, e ela tem que preencher adequadamente. E normalmente é preenchido com a lima. Você pega essa pasta e vai colocando aos poucos até encher esse conduto todo com a lima, ou então com a lentulo, que nada mais é do que um dispositivo que você coloca no contraângulo e você consegue espalhar essa pasta no interior. Eu prefiro utilizar a pasta de hidróxido de cálcio PA com a lentulo, só que ela tem uma forma de espiral, parece uma molinha. Se você não tiver uma destreza grande na hora e se o canal tiver curvo, você corre o risco desse instrumental até fraturar lá dentro. Então, não é uma coisa que é recomendada, por exemplo, para um estudante de graduação que está ali no seu primeiro contato com medicação intracanal, com aplicação, com o primeiro contato com o paciente. Então, no veículo aquoso, nós vamos ter a dissociação mais rápida da substância, vai ter um alto grau de solubilização dela, vai ter uma maior ação naquele momento por conta do contato direto com esses tecidos e ação indutora de mineralização. Já no veículo viscoso, como o peso molecular vai ser maior da substância, nós vamos ter uma dissociação mais lenta. Então, a liberação do hidróxido de cálcio ela vai ser mais lenta. Ela, por conta disso, dessa liberação mais lenta, ela vai ter uma ação mais prolongada e também, às vezes, ela vem associada a alguma outra substância, como o PMCC, e que vai ampliar, dessa forma, o espectro bacteriano, vai acabar sendo eficaz com um número maior de bactérias. Então, aqui, só um resuminho do que a gente falou. Nós temos como veículos, os veículos principais, os mais utilizados são o aquoso e o viscoso, sendo que no aquoso nós temos a água, soro e anestésico. No viscoso, glicerina, polietileno glicol, que é o que vem no Calen, e o propileno glicol, e o oleoso, que a gente não tem muitas marcas comerciais hoje em dia com esse veículo. Não é muito utilizado no dia a dia. Com relação às atividades biológicas do hidróxido de cálcio, a gente já falou aqui um pouquinho sobre elas. Ela tem ação anti-inflamatória, ação antimicrobiana, e também ela acaba neutralizando as endotoxinas, que são produtos das bactérias que existem dentro do canal, e induzem também a reparação do tecido mineralizado. A gente também já falou com com relação à barreira física, a partir do momento que a gente tem uma imagem em que a gente vê o preenchimento da medicação intracanal. Essa foto, existe uma medicação intracanal que ela é como se fosse a pasta aquosa também, que já vem numa seringuinha que você vai preenchendo. Então, você vê que a partir do momento que você preenche essa cavidade toda com a medicação intracanal, de certa forma, ela vai ser também não apenas uma substância com ação química agindo, mas também ela vai ter uma barreira física ali, impedindo a ação de bactérias que venham da saliva, caso você tenha um selamento provisório ineficiente. Lembrando que essa ação física, essa barreira física, ela vai ter um determinado período de tempo, não vai ser para a vida toda. Então, não é uma coisa que você vai ficar ali 1 mês, 2 meses, não. Ela é temporária, essa barreira física. E, com isso, ela retarda também a infecção, reinfecção do canal. Como é que nós vamos fazer esse preenchimento de hidróxido de cálcio? Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer o acesso, né? Vamos fazer a abertura da unidade dentária, vamos fazer a instrumentação. Depois que a gente faz a instrumentação, nós vamos irrigar com EDTA durante 3 minutos. Por que nós vamos fazer isso? O EDTA é uma substância em que ela vai ajudar a remover
o Smirley, ela é uma dentinária que ficou ali nos túbulos dentinários provenientes da instrumentação. A partir do momento em que a gente faz essa lavagem com a DTA, os túbulos dentinários, eles acabam ficando mais livres para receber essa medicação intracanal e nós vamos ter a ação da substância dessa medicação intracanal de uma forma mais atuante. Então, depois que você utiliza o EDTA, você vai lavar com hipoclorito, depois você vai secar e você vai preencher o canal com a substância, com a medicação intracanal que você escolheu e depois fazer o selamento coronário. Nesse caso aqui, a gente está falando do hidróxido de cálcio da pasta. Aqui, só mostrando para vocês, a gente tem essa pasta, ela pode ser preenchida com uma lima, essa lima 25, essa vermelhinha aqui, a gente pode ir manualmente preenchendo, e a lentulo, que é um instrumental que eu falei para vocês, que ela é como se fosse uma molinha, uma espiral, a gente conecta ela aqui no contraângulo, coloca a pasta e aciona dentro do conduto, mas a gente tem que fazer uso da lentulo com bastante cautela, por conta da própria característica do instrumento, né? Que você vê que se for um instrumento curvo, ela pode prender em alguma irregularidade ali da unidade dentária também, e ou ficar presa ou levar uma fratura. Então, é um instrumento que você tem que utilizar com cautela, de preferência em profissionais mais experientes. Aqui a gente tem uma imagem mostrando já o uso da pasta Calen, que vai ser o hidróxido de cálcio com o meio viscoso, com o veículo viscoso. A gente vai primeiro... O Calen, ele vem numa caixinha com 2 tipos de tubo. Tem um tubo que é a glicerina e tem outro tubo que é a medicação. É um tubetezinho. Em primeiro lugar, a gente coloca a glicerina. Essa glicerina, a única função dela vai ser lubrificar internamente a agulha, porque se a gente colocar o Calen direto, ele vai entupir a agulha. Então, depois que nós lubrificamos a agulha, a gente coloca o Calen, enrosca a agulha, sai uma gotinha da glicerina, que é um líquido transparente. Então, minha agulha já está lubrificada internamente, aí eu tiro esse tubete da glicerina, coloco o tubete da medicação, que é o Calen, e enrosco e coloco no canal e deixo ela já começa a sair até transbordar. Depois a gente limpa, coloca uma restauração provisória e o paciente retorna na sessão seguinte. Com relação ao extravasamento do hidróxido de cálcio, não é algo que nós desejamos, até porque não oferece nenhum benefício. Caso aconteça, traz alguma consequência grande? Não, porque essa pasta, geralmente, ela vai ser diluída pelos fluidos teciduais, mas não é nada que nós vamos fazer intencionalmente, porque ela não vai ter uma efetividade maior numa lesão, por exemplo, se extravasar, do que se não tiver. Ela vai agir, ela é feita para agir dentro do conduto dentário. Então, só um resuminho aqui, falando sobre o hidróxido de cálcio em veículo aquoso, ela vai ter dissociação mais rápida, maior difusão e maior ação por contato direto do material com os tecidos, um alto grau de solubilização, os veículos nós já falamos quais são, e tem a dificuldade de preenchimento também desses canais, que vai acontecer normalmente por lima ou por lentulo. Com relação ao veículo viscoso, nós já sabemos que essa substância, esse hidróxido de cálcio, quando utilizado no veículo viscoso, ela vai ser liberada mais lentamente, vai ter um maior escoamento e penetrabilidade, ampliação do espectro bacteriano, principalmente quando associado a algumas substâncias, como, por exemplo, o uso do Calen com PMCC, rapidez na evolução da reparação das lesões periapicais e a redução do exudato persistente. São características dessa medicação com esse veículo. Outra substância que nós temos no dia a dia da nossa clínica é o paramonoclorofenol canforado, que nós chamamos também de PMCC. Ele deriva de uma substância que é o paramono e foi adicionado à cânfora justamente para dar uma característica menos tóxica a essa substância. Ele foi introduzido na odontologia em 1891 e você vê que é uma medicação bastante antiga também. Ela tem propriedades antissépticas e ela tem um cheiro bastante forte, um odor bastante característico. Esse paramonoclorofenol canforado, ele pode ser utilizado também em combinação com outras substâncias, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio. Nós temos o Calen com PMCC, que nada mais é do que o hidróxido de cálcio num veículo viscoso adicionado ao PMCC, e isso potencializa a ação antimicrobiana. Nós estamos utilizando 2 substâncias que vão ter uma ação, um espectro maior contra bactérias,
e essa redução da citotoxicidade é devido à cânfora do paramono. Como é que a gente utiliza? Essa substância, ela age através de vapores. Então, a gente coloca normalmente, pega uma bolinha de algodão, a gente coloca esse líquido nessa bolinha de algodão, normalmente a gente até seca essa bolinha de algodão com a gaze levemente e deixa dentro da cavidade dentária e a gente sela. E normalmente ela tem uma ação até 48 horas. É utilizado em casos de polpa necrosada quando nós não conseguimos o preparo biomecânico completo. Então, por exemplo, você só conseguiu fazer o acesso e o escalonamento progressivo, ou então até o batente, não conseguiu fazer o regressivo completo. Então, desde que você tenha feito, o dente seja nécro, e você tenha feito o preparo biomecânico incompleto, a medicação de eleição para esse caso vai ser o paramonoclorofenol canforado. Outra medicação que nós temos também no nosso dia a dia é o otosporin. O otosporin, ela é uma medicação otológica, ela foi desenvolvida inicialmente para ser utilizada no ouvido, mas existem vários estudos e ela tem uma boa ação para uso em canais com polpa bio, em que você não terminou também o preparo biomecânico. Na verdade, ela é uma associação de corticosteroide com um antibiótico. O corticosteroide é a hidrocortisona e nós temos como antibiótico o sulfato de polimixina B e o sulfato de neomicina. Então, com relação ao otosporin, ele não produz um efeito sistêmico significante, então ele vai ter uma ação local ali, naquela unidade dentária que a gente, naquela polpa ali que a gente está utilizando, tem uso seguro e vai minimizar a reação inflamatória inicial daquela polpa dentária. A hidrocortisona, ela é um corticosteroide que está presente no otosporin, tem um potencial anti-inflamatório moderado e ela vai ter uma ação também bastante indicada nos casos da polpa bio. E nós temos também a outra substância, que é o sulfato de neomicina, que essa já é um antibiótico de largo espectro, eficaz contra bactérias aeróbicas e anaeróbicas facultativas. Já o sulfato de polimixina B, ela vai ser mais eficaz contra bactérias gram-negativas. Então, você tem uma substância que você tem dois tipos de antibiótico associado a um corticosteroide e você vai utilizar normalmente esse otosporin em casos de dente bio, dente que você com polpa viva, em que você não conseguiu concluir o preparo biomecânico. Ele tem um grande poder de penetração tecidual, rápida eliminação. E aqui a gente tem uma imagem mostrando a forma de aplicação. Normalmente você coloca uma bolinha, um líquido, ou uma bolinha de algodão, normalmente a bolinha de algodão embebida no otosporin, coloca lá da mesma forma que você colocou o paramonoclorofenol canforado e coloca uma restauração provisória. Sendo que o paramono você vai utilizar para dente necro, que não teve o preparo biomecânico completo, e o otosporin você vai utilizar para dente bio. E essas foram as principais medicações que existem várias outras, mas a que a gente utiliza no nosso dia a dia no consultório. E eu trago aqui algumas reflexões sobre o que nós conversamos. Então, seria o preparo químico-cirúrgico suficiente para alcançar uma adequada desinfecção do sistema de canais radiculares? Será que a gente consegue uma desinfecção melhor com uma medicação intracanal entre as sessões do que com a sessão única? O resultado clínico do tratamento endodôntico, ele pode ser melhorado com o emprego da medicação intracanal em relação à dor pós-operatória e ao sucesso a longo prazo? Então, nós temos estudos mostrando que, tanto que resultados de sessão única e mais de uma sessão, eles são positivos, tanto quanto o uso de curativo de demora. Então, o que acontece? Tanto o uso da sessão única como o uso da medicação intracanal, ela é respaldada pela literatura. Cabe a nós, como profissionais da odontologia, como profissionais da endodontia, analisar individualmente cada caso. Como nós falamos aqui, existem N situações em que a gente pode interromper, a gente às vezes tem a necessidade de interromper o tratamento naquele momento ali por N motivos, e a gente pode estar lançando mão dessa medicação intracanal. Isso não vai gerar prejuízo nenhum para o paciente, muito pelo contrário, vai inclusive potencializar a ação antimicrobiana ali desse tratamento. Então, cabe a nós
como profissionais da endodontia, a análise crítica individual de cada paciente para saber o que usar e de que forma agir em cada caso. Então, aqui eu tenho um resumo do que utilizar na clínica, de como a gente fazer. Se eu tenho uma biopulpectomia, uma polpa viva, e eu fiz o preparo completo, eu vou usar o hidróxido de cálcio. Se eu tenho um dente bio, polpa viva, e o preparo ele foi incompleto, eu vou utilizar o Tosporin. Num dente necro, eu vou utilizar o hidróxido de cálcio, se ele foi preparado completamente. E se ele não foi preparado completamente, eu vou utilizar o Paramundo. Era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje e agradeço a vocês por passarem esses minutos comigo aqui, falando um pouquinho sobre esse assunto nessa manhã de sábado. Pronto. A gente quer Eu que agradecer agradeço. em nome do certo, por conta de todo o conhecimento que o senhor passou aqui para a gente essa manhã. É de grande valia. Tem gente que está assistindo a palestra e está em período de prova, certo? Vai começar recente agora. Esse é um dos assuntos que será abordado na prova, então acredito que ajudou bastante ao pessoal que tá acompanhando aqui com a gente. Teve uma pergunta aqui, professor. Eu vou falar aqui Sim, para ti. certo. Sobre a medicação que estava lá, aquoso, viscoso e oleoso, você citou essas. Uma pessoa perguntou Isso. se teria uma que seja mais indicada para o uso ou se varia de acordo com cada caso e cada paciente. Varia, na verdade, de acordo com cada caso e cada paciente. Como eu falei, se você quer uma ação mais rápida do hidróxido de cálcio, você vai utilizar um veículo aquoso, porque a liberação dos íons hidroxila vai ser mais rápida. Mas, por outro lado, por essa liberação da substância ser mais rápida no dente, a duração dela vai ser menor. Se você quer uma substância que ela tem uma liberação gradual, então, mas com uma duração maior, você vai utilizar um veículo viscoso. Então, é aquilo que eu falei. Por exemplo, um paciente que ele mora em outra cidade e ele está sendo atendido por você no consultório, que muitas vezes ele não vai conseguir retornar ali com 8 dias. Talvez, nesse caso, seja interessante você utilizar um veículo viscoso. Já um paciente que ele pode estar ali 2, 3 dias depois daquela sessão, que é um paciente que está sempre ali, que você sabe que é assíduo, nesse caso, você já pode usar até com tranquilidade um veículo aquoso. Então, Sim. existem todas essas situações também. Ok. A partir do veículo que você utiliza, isso vai interferir na liberação da substância. Tudo bem, então. Muito obrigado, professor. Questão de horário agora já deu também, né? Tem uma outra Isso. palestrante que vai iniciar aqui. É isso. Muito obrigado, tá? Pelo conhecimento que o senhor proporcionou para a gente essa manhã. Por nada, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.